Você tem um título aí no teu boletim? Abundância, colheita que produz riqueza verdadeira. E quando a gente fala de riqueza, normalmente, qual que é o primeiro sinal que vem na tua mente? Um cifrão, né? É um cifrão. E é isso mesmo. Mas só que riqueza não é só isso. É também, mas não é só isso. Fala, é também, mas não é só isso. Glória a Deus, né? Porque se fosse só isso, talvez muitos de nós aqui, nós não seríamos ricos. Mas não é só isso. A gente vai entender que a maior riqueza que o homem tem é o reino de Deus. Porque essa riqueza que nós temos aqui na terra, ela é passageira. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Sabia? Quando eu estava para vir para os Estados Unidos, eu nunca pensei em estar nesse país. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E quando eu estava para vir para cá, a gente estava treinando em Porto Alegre, com a proposta de vir para cá, o Edinho também estava junto conosco. Só que tinha uma ressalva para nós nos transferirmos para cá. Cada pessoa tinha que pagar a passagem, né? E naquele momento eu estava mais ou menos uns 6 meses já desempregado. E umas 2 ou 3 semanas antes, eu recebi um cartão de crédito. Cartão de crédito no Brasil, desempregado é coisa chique, não é não? Quem tem grana já é coisa chique, imagina você desempregado. E o cartão de crédito, ele era internacional, international. Eu falei, não estou entendendo nada, né? Aí eu falei, para que serve isso daqui mesmo? Aí eu fui no banco, ele falou, olha, você tem um saldo aqui que está à tua disposição. Se você quiser usar, você pode usar. Eu me senti rico. Né? Eu falei, esse plástico tem esse poder? Tem. E aí nós concretizamos a vinda para cá e tinha que pagar passagem. Aí o meu pai falava para mim assim, desempregado, rapaz, como é que você vai pagar essa passagem? Aí eu falei para ele esse versículo. Eu falei, pai, o meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele falou, dono do quê? Do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que o Deus que nos chama não é o Deus que nos supre. O Deus que te chama é o Deus que te supre. Ele chamou Neemias para fazer uma obra. E a obra, ela era grande. Pessoas já tinham tentado reconstruir aqueles muros. E conseguiram? Não. Aí Deus chama Neemias. Aí ele fica quanto tempo? Orando, jejuando e buscando a presença de Deus. Mais. Deus acertou. Né? Então ele fica muito tempo se preparando para essa obra. Por quê? Porque o Deus que tinha chamado ele era o Deus que iria supri-lo em todas as suas necessidades. Chegou o momento que ele tinha que falar com o rei, chegou o momento que ele tinha que ter provisão, chegou o momento que ele tinha que montar uma equipe, chegou o momento que ele tinha que ter fortaleza para vencer Sambalate e Tobias, ou você acha que fazer a obra de Deus você não vai ter resistência? Mas o Deus que chama, fala, o Deus que chama, é o Deus que supre. Você crê nisso? Então, a riqueza verdadeira é essa. É entender que nesse pacote Deus vai te suprir financeiramente também. Mas tem muito mais para nós entendermos, além da riqueza aqui da terra. Tem um texto base que está em Isaías 33:6, fala assim, ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Se existe um tesouro verdadeiro, nós precisamos entender também que tem um tesouro que é falso. Onde a traça e a ferrugem corrói. Vivemos um tempo difícil, onde o ter é muito mais importante que ser. E nós somos qualificados por aquilo que nós temos. Né? Se você está vestindo uma camisa bonita, que tem uma marquinha do lado, as pessoas falam, ó, né? Mas a pessoa, às vezes, comprou no cartão de crédito, aquele negócio todo, né? Então, a gente compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar, às vezes, quem nós nem conhecemos.
E a mídia ela está no teu ouvido o tempo todo. Né? Você vive num país onde o sistema é capitalista. Se você não fizer a grana girar, o imposto de renda vai te pegar. Até rimou, né? Então, você tem que, o quê? O sistema te força a você entrar nessa roda gigante. E aí, nós, muitas vezes, entramos nesse processo e transferimos isso para as coisas espirituais. E achamos que, aparentemente, nós temos que estar bem diante das pessoas. Não interessa muito quando está diante de Deus. E o que a gente tem que mudar? Nós temos que mudar o nosso coração. Porque dele procede toda a fonte de vida. Eu coloquei 3 perguntas aí no seu boletim. Você tem elas? Então, para saber onde está o teu tesouro, é preciso saber essas 3 coisas aqui. Primeira delas, o que você tem dado maior importância na sua vida? Segunda, o que você tem gasto, aonde ou o que você tem gasto os teus recursos? Terceira, o que você tem gasto mais tempo? Então, aqui está falando de importância, de tempo e de quê? Recurso. No começo da minha conversão, eu fui naqueles eventos que tem de final de semana no Brasil, onde estava pregando lá um grande homem de Deus, ele já faleceu. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. E ele estava falando sobre finanças. Eu não vou falar sobre finanças, mas eu estou falando sobre finanças agora para dar uma introdução aqui, amém? Eu não vim aqui para falar de dinheiro. Eu vim aqui para falar do reino de Deus. Mas vou dar esse exemplo. Ele estava falando sobre recursos, sobre finanças. E ele foi na plateia, não vou fazer isso, pode ficar tranquilo. Ele foi na plateia e pegou um talão de cheque e pegou uma agenda. E o cara constrangido entregou o talão de cheque e ele começou a olhar. E começou a falar. Macy's. Olivia Garden. Marshall. Você está vendo que eu estou sendo bem simples, né? Aí lá no final do talão de cheque tem oferta. Onde está o teu tesouro? Aí vai estar o teu. Outra coisa que ele pegou a agenda da pessoa. Falou, vamos ver sua agenda, irmão. Trabalho, criança, escola, fazer comida para criança, para marido, descansar. Aí ele foi vendo a agenda, né? Onde tiver a tua agenda, aí vai estar o teu. Você está aqui hoje porque você tem agenda. É verdade ou não é? Você está aqui porque o teu coração está nessas coisas. Então esse é o momento que nós vivemos hoje. O que é preciso entender? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no... O reino de Deus, ele não é medido pelas coisas materiais. Não é. Você vê os profetas, se você lê a Bíblia, se você vê os homens de Deus, tem pessoas que foram abençoadas financeiramente, sim. E é bênção, é isso mesmo. Mas a grande parte desses homens de Deus eram pessoas simples e dependiam totalmente do quê? De Deus. Pedro, quando ele chega no templo, e aquela pessoa deficiente física estava no templo, e ele pergunta uma comida ou uma bebida para Pedro, uma coisa material. Não pergunta isso? O que Pedro fala para ele? Será que Pedro não tinha nada nele? Nada? Nada? Será que ele não tinha um vintão nele? Vintão é sempre bom ter, porque esses 20 vão chamar os outros, né? Não deixa a carteira vazia, não. Senão não tem uma semente profética nela. Na hora de dar oferta, você fala, não tem. Aí a sementeira fica o quê? Fica vazia. Então, bota sempre vintão, nem que seja um. Né? Nem que seja um, para chamar os outros. Deixa lá, fala, aqui tem uma semente profética. Será que Pedro não tinha nem vintão no bolso dele para falar, toma aqui? Tinha ou não tinha? Mas isso ia resolver a vida da pessoa?
Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Muitas vezes a gente quer dar vintão para a pessoa. Esses vintão não vai resolver a vida da pessoa. Dê para ela justiça, dê para ela paz, dê para ela o reino de Deus. Isso sim vai transformar a vida dela. Foi o que Pedro disse: eu não tenho essas coisas, mas eu tenho algo diferente. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu te ordeno, eu libero o reino sobre tua vida. Levanta e começa a andar. 20 não ia mudar a situação daquela pessoa, porque amanhã ele teria que estar lá novamente pedindo mais 20 para outra pessoa. Mas o reino de Deus mudou a vida daquela pessoa. Porque um dia passou alguém no caminho dele que tinha esse entendimento de reino. O reino de Deus são essas coisas. Os meus valores determinam o meu tesouro. E o meu tesouro revela as minhas prioridades. Vou repetir. Os meus valores determinam o meu tesouro. E o meu tesouro revela as minhas prioridades. O que está no teu coração vai determinar quem você vai ser. Do que você enche o teu coração, isso vai determinar as suas prioridades. Amém? Qual que é o problema? Apocalipse 3,17 fala assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconheço, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. De quem que Jesus está falando? Uma das 7 igrejas da Ásia. A igreja de Laodiceia. Jesus estava falando com quem? Com uma igreja. Uma igreja que, se você for analisar, se for estudar a história dela, realmente era uma igreja rica, uma igreja que prosperou financeiramente, mas achou que a prosperidade estava nessas coisas. Não estava. Jesus passou o olho na igreja e falou assim: você é cego, você é nu, pobre e é digno de compaixão. E se você continuar lendo, ele fala assim: mas volte para mim, compre ouro refinado no fogo, colírio para ungir os teus olhos, né? Para que você possa ser o quê? Rica diante dos meus olhos. Olha que diferença linda. Deixa eu enfatizar isso muito bem para a gente não ter problema. Eu não estou aqui falando sobre dinheiro. Eu estou falando aqui sobre recursos que são recursos do reino. Mas Deus quer te abençoar. Deus quer te prosperar. Deus, ele é bom. Lá em João 10,10 fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas o inimigo, alguém pisou na cabeça dele já e falou assim: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância é para você ter para você e dar para quem? Os outros. O reino, ele te faz ser generoso. Fala, o reino me faz ser generoso. Para nós vivermos a primeira igreja, a igreja primitiva, nós precisamos entender o que significa generosidade. Eu tenho que entender qual é a necessidade do meu irmão. Porque se a gente quer que o pão seja multiplicado, que os 3 pãezinhos e os 5 peixinhos, ao contrário, seja multiplicado, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ser generosos com a necessidade dos outros. Amém? Riqueza é um conteúdo. Riqueza não é não é o baú onde você guarda as coisas. Você tem o baú das joias na sua casa, não? Aquele baúzinho que você guarda tudo que é de mais precioso, está onde? Está lá. É ou não é? Tem tanta coisa, tem o anel da vovó, tem aqueles negócios antigos, não tem? Porque tem um valor para você emocional. Mas a riqueza não é o que contém. A riqueza é o que está dentro. É disso que nós vamos falar, do que está dentro do nosso coração. Porque isso vai determinar se o nosso coração é um bom coração ou se ele não é um bom coração. Mas vocês, eu quero dizer, olhando para a cara de vocês, eu recebo uma revelação agora que todos vocês têm um bom tesouro. Olha só que coisa linda. Né? Profeticamente. Receba, fala assim, amém, glória a Deus. Eu recebo ser um bom tesouro, mesmo que às vezes
né? Às vezes, nem sempre a gente consegue ser um bom tesouro, né? Tesouro meu, né? Abundância é aquilo que sobra, é aquilo que você tem e ainda, né, sobra. Fartura não é farta, que farta tudo não, é quando sobra, que tem fartura, é uma grande quantidade. Abundância excessiva, magnificência, pompa e esplendor. É quando você vê o cara e o cara fala assim, realmente, esse cara tá podendo. O problema não é ter abundância, mas que tipo de relação temos com ela. Tesouro, lugar onde se guardam objetos valiosos. Todos nós temos um lugar onde acumulamos aquilo que consideramos valioso. Aí estará nosso coração. O foco de toda a nossa atenção e cuidado será dado aí. Provérbios 4:23 fala assim, acima de tudo, guarde o quê? O seu coração. Eu coloquei do lado mente, pois dele depende toda. Quando passamos por conflitos e problemas nos relacionamentos, nós criamos duas caixinhas. Uma caixinha que se chama bom tesouro e uma caixinha que se chama mau tesouro. Não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque quando eu passo por conflito, por dificuldade, aquela pessoa que errou com você, o teu irmão, aquele que vai para o céu com você, e a gente escolhe não perdoar, a gente está tirando essa falta de perdão em qual caixinha? Da má caixinha, do mau tesouro. Aí, a falta de perdão traz o quê? É a outra irmã, a ira. Aí você começa a ficar irado, você não sabe por quê. Sabe? É a falta de quê? De perdão. Aí a ira traz um espírito de vingança. Você olha para a cara do irmão e fala assim, está passando por isso porque está merecendo. Mas isso é o quê? Isso é o nosso mau tesouro que nos leva para esse lugar. Isso só acontece comigo? Tem alguém que... Não precisa levantar a mão, fica tranquilo. Mas às vezes pode acontecer com você. Ninguém está isento disso. O que vai determinar é a influência, o que está dentro. A riqueza que está dentro desse tesouro é que vai determinar a sua atitude. O bom tesouro, quando ele passa por conflitos, quando ele passa por adversidade, ele tira de dentro dele o perdão e fala assim, está aqui, o perdão está aqui. Eu te perdoo. Independente de qualquer coisa, eu te perdoo. Isso é o que vai determinar o guardar o nosso coração. Mateus 6:21 fala assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o quê? Repete esse versículo, por favor. Identificando onde está o meu tesouro. Mateus 6:19 fala assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o quê? O teu coração. Tesouro na terra, definição, ele é finito. Tudo o que a traça e a ferrugem pode destruir, tudo o que os ladrões podem roubar, o que pode ser acumulado na terra, o lugar. Aquilo que você tem que botar senha de banco, né? Não é assim? Senha do cartão, senha do banco, não sei o quê. Aí os hackers vão lá e fazem o quê? Há 2 semanas atrás, eu saí para pegar um filme, aí quando cheguei em casa, a Nilka estava no telefone com o banco. Entraram na conta. Eu falei, diabo sem vergonha, você errou o endereço. Eu vou dar o endereço do meu pai, para você fechar a boca desse devorador aí. Você não vai roubar aqui em casa não, sem vergonha. Mas, aí eu vi a mulher falando assim, não, em 24 horas o dinheiro está de volta na conta. É isso mesmo, é 24 horas mesmo. Não demora muito não, porque Jeová vai entrar na história. Por que eu estou falando isso? Porque esse tesouro que nós temos aqui na terra, tem que botar chave, tem que botar senha, tem que botar não sei o que, bota embaixo do colchão. Tem lá não? Tem lá embaixo do colchão? Aí você bota embaixo do colchão e fala assim, esse lugar aqui não está seguro aqui embaixo do colchão não.
Aí você vai lá no closet e tenta arrumar um mocó lá no closet, né? Bota atrás do sapato. Falei, não, aqui também não, minha esposa vai achar. E ela vem mexendo no sapato, aqui também não está não. Aí você vai na geladeira, bota dentro da geladeira. Aí os meninos vêm pegar água aqui sem encontrar esse negócio, eles não vão saber, vão brincar com esse negócio aqui. O mau tesouro, ele te deixa inquieto, você não sabe onde coloca ele, não. Porque você não consegue guardar esse tesouro. A traça e a ferrugem corrói. Se compra o carro que você imaginar, o melhor carro que for, é uma questão de tempo que o quê? Esse carro não vai ter o devido valor mais. Porque ele é finito, ele se acaba. Esse é o tesouro que muitas vezes nós investimos a nossa vida inteira. Tem alguma coisa errada com o trabalho? Não tem alguma coisa, não tem nada de errado com o trabalho. Mas esse negócio tem que estar no lugar correto. Esse tesouro não pode ter o teu coração. Mas essa é uma luta que todos nós temos, porque você tem necessidades. E você usa esse tesouro para quê? Para suprir as suas necessidades. É ou não é? Você precisa disso. Você ora por isso. E a Bíblia, ela de capa a capa, ela fala sobre grana. Ela fala sobre dinheiro. A Bíblia não tem não tem problema para falar sobre dinheiro. Mas chega um momento que Jesus faz uma comparação. Que se esse dinheiro ocupar um lugar errado nas nossas vidas, nós vamos tomar decisões erradas. Né? Eu estou falando um pouco de dinheiro para depois a gente aplicar isso na parte espiritual, porque isso reflete em nós, reflete nas nossas decisões. Mateus 6,19 fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam. Eu não estou falando para você pegar a tua poupança e detonar com ela. Ah, entendi, é para detonar com a poupança. Não, faz isso não. Deixa lá. É bom, deixa lá. Você nunca sabe quando precisar você vai lá, não vai? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, não deixe que essas coisas te tenham. Não deixe que essas coisas ocupem o lugar onde só uma pessoa pode estar. O teu provedor, quem colocou saúde para você, força para você trabalhar, é Deus. Estava falando com um irmão, a semana passada, ele ficou 5 dias em casa, gripado. O homem é fraco demais com dor. E ele falou assim, eu estou falando dele porque talvez eu faria a mesma coisa. Eu falei, e aí, tá firme, varão? Ele falou, não, rapaz, 5 dias de antibiótico. Eu falei, antibiótico? Mas não é gripe? Não, o negócio foi feio. Então, é só dar uma gripe que a gente fala o quê? Que a gente vê quão frágil nós somos. Se você está de pé, se você está firme e forte, se você está prosperando, se Deus está te abençoando, sabe o que está acontecendo? É porque Deus tem sido bom sobre a tua vida. Nós precisamos entender isso. Para de respirar 1 minuto, eu quero ver. Não para não, fica tranquilo. Você tem recebido o fôlego de vida? É porque Deus tem soprado vida sobre você. Nós somos criaturas, queridos. Nós somos pequenos demais. Somos pequenos demais. E não se compara aquilo que Deus quer fazer conosco com essas coisas. Finanças, elas têm... Quando se fala de finanças, tem 3 princípios que nós precisamos observar para a gente ter maturidade nisso. E eu já vou fazer a transição para entrar na aplicação dessa palavra. Primeira delas, fidelidade. Você quer ser próspero? Você tem que ser fiel à palavra de Deus. Não acha nada o que a Bíblia não te dá razão para você deduzir. Primeira delas, seja fiel à palavra de Deus. Segundo, seja generoso. Abençoe. Tenha um coração pronto para dar. Terceiro, administração. Você tem que aprender a administrar aquilo que Deus te deu. Não pode ser tão perdulário. Não pode ser. Tem que ser um bom administrador. Para administrar o reino, a tua casa é o reino de Deus. Tem que ter administração lá. A tua empresa, ela faz parte do reino. Tem que ter administração lá. Tem que ser generoso com as pessoas. Dá um vintão de vez em quando, né? Fala, toma aqui, vamos tomar um café. A esposa, ó.
Joyce, depois eu vou falar para o Jonas um segredo, que isso vai melhorar a vida dele. Aleluia. Volta e meia, deixa cenzão perdido por aí. Mas não deixa sem e fala assim, eu estava precisando, vai lá e pega o 100 de volta e bota no bolso. Deixa lá perdido, mas não deixa onde as crianças vê também não. Né? Deixa lá. É uma semente profética, isso vai dar resultado bom. É só falar de dinheiro que existe uma alegria tão grande no povo de Deus que é um negócio fantástico. É ou não é? Olha, se está sobrando muito, dá para mim. Eu não tenho problema com isso, não. Fica tranquilo. Eu vou ser fiel no dízimo e nas ofertas. Eu vou ser generoso. E pode ter certeza, eu vou procurar administrar bem esse negócio. Amém? Quero falar de alguns exemplos que tentaram criar um tesouro na terra e se frustraram. O primeiro deles é o jovem rico. Vocês conhecem a história. O jovem rico pediu a herança dele com o pai em vida. Isso era uma afronta muito grande naquela cultura. E ele pega a grana e sai. Desculpe, o pródigo, que é lá embaixo, o jovem rico. Deixa eu voltar para o jovem rico. Ele chega para Jesus e fala, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele assim, Jesus começa a citar os mandamentos. Fala, você faz isso, honra pai e mãe, não adultera, não rouba, tal. Faço tudo isso daí. Então Jesus fala assim, só te falta uma coisa. Vende o que você tem. Quem tem que vender? Quem tem que vender? O jovem. Dá aos pobres, quem tem que dar? O jovem. E depois vem me seguir. O jovem olhou, falou assim, rapaz, não gostei da proposta não. Saiu triste. Porque ele não entendeu o valor que tem o tesouro dos céus. A Bíblia fala que uma alma, vale mais que o mundo. Então você tá bem na foto. Só que o jovem rico não entendeu esse valor. Será que Jesus estava preocupado com o dinheiro dele? Será que Jesus realmente estava querendo tocar nisso daí? Onde tiver o teu coração, aí também vai estar teu tesouro. Não se prenda a nada aqui na terra. Lá no Velho Testamento, quando o povo saiu do Egito, Deus falou para Moisés, é para morar em tenda e olhar para a nuvem. A nuvem moveu, tem que fazer o quê? Move junto. Não se apegue a muita coisa, não. Mas nós somos muito apegados. Somos ou não somos? Aí a nuvem move e a gente não anda. Segundo exemplo, Geazi, que é o discípulo de Eliseu. Também vocês conhecem a história. Naamã foi procurar o profeta, foi primeiro no rei. O rei falou assim, eu estou curando agora, de certo? Eu gosto de Eliseu. Pensa num cabra que eu gosto. Eliseu ficou sabendo que Naamã estava lá no palácio. E Eliseu fala assim, manda Naamã para cá, para que ele saiba que tem profeta em Israel. Pensa num cara, né? Ousado. Fala, manda Naamã para mim, para que saiba que ainda existe profeta em Israel. Aí Naamã chegou lá, achou que ia ser bem recebido por Eliseu. O profeta às vezes é um bicho meio esquisito, não é não? Quando você acha que ele vai te dar um abraço, ele dá uma palavra mais firme. E quando você acha que você vai levar uma dura, ele fala, vem cá, meu filho, deixa eu te dar um abraço. Como é que entende um homem desse, gente?
E o profeta nem saiu dentro da tenda dele. Mandou o Geazi. Falou assim, vai mandar se lavar 7 vezes no rio. Naamã ficou bravo. Né? Onde chegava tinha que ser recebido com honra. Será que a gente faz isso? E nós precisamos e temos a necessidade sempre de ser, por onde nós andarmos, sermos recebidos com honra. Se a pessoa às vezes não, né, vacilou em alguma coisa, a gente chateia. Aí a gente quer voltar. Aí tinha um servo de Naamã falando assim, rapaz, a gente veio até aqui. Se ele tivesse pedido para você fazer uma coisa difícil, você não faria? Naamã falou, faria. Ele falou, está pedindo só para mergulhar 7 vezes no rio, rapaz. Vai lá mergulhar. Já está aqui mesmo, né? Vamos fazer um salto ornamental nessa piscina suja aqui. Aí Naamã foi curado, voltou no profeta e queria pagar aquilo que não tem preço. E o profeta falou, isso não se paga não. A bênção de Deus, não tem dinheiro para isso não. Vá em paz, Deus te abençoe. Geazi viu tudo aquilo ali, cresceu os olhos e falou, não é possível. Agora Eliseu, a gente morando em tenda aqui, o homem com ouro, prata, vestido, tudo para a gente ficar bem na foto, manda embora sem a gente receber a bênção. Aí Naamã falou, tá bom, deixa eu pegar um pouco dessa terra aqui, que eu gostei dessa terra. Aí Naamã voltou. Geazi foi o quê? Foi atrás dele. O meu senhor mudou de ideia. Não era o senhor Eliseu, era o senhor? O meu senhor mudou de ideia. O senhor, que se chama coração, mudou de ideia. Por isso eu vim atrás de você. Me dá um pouco dessa riqueza da terra. Por isso que eu falo para vocês que eu gosto de Eliseu. Geazi chegou e escondeu o tesouro. Quando ele chega na frente de Eliseu, Eliseu pergunta para ele assim, onde é que você estava? Eliseu, né? Sabe quando os nossos filhos eles tentam enrolar a gente? You know, daddy, like, daddy. Menino, eu falo para o Caleb sempre, eu falei, filho, deixa eu falar uma coisa para você. É melhor você falar a verdade, porque de alguma maneira ou outra, existe um Deus nessa casa. E papai costuma falar com ele. Geazi, quando se aproxima de Eliseu, Eliseu fala para ele assim, onde é que você foi, rapaz? O meu coração não estava contigo? O meu espírito não estava contigo quando você foi para lá? Agora, porque você correu atrás dessa riqueza, a lepra que estava sobre Naamã, ela vai te pegar. Tesouro na terra. E o último, o filho pródigo, que pegou a herança, gastou dissolutamente, né? E achou que iria viver os melhores dias da vida dele porque tinha dinheiro. Dinheiro, ele traz uma satisfação. Vou mentir para vocês não. Mas a interior, somente Deus pode suprir. A constante busca por ter recursos na terra traz prisões e nos leva a ser insatisfeitos e ingratos, achando que o que temos nunca é suficiente. Nós precisamos entender, todos esses exemplos aqui, no momento que foi apresentado o reino, eles não tiveram a capacidade de abrir mão o quê? Do tesouro aqui na terra. Eles preferiram o tesouro aqui na terra. E por causa disso não foi confiado o reino a eles. E nós estamos falando com pessoas do povo de Deus. Não é com ímpio que a gente está falando, não. Né? Por que nós precisamos trabalhar isso muito bem? Para nós termos clareza nisso daí. Deus, Ele é bom e Ele quer te abençoar. Tesouros nos céus, definição, é um tesouro eterno. Tudo que a traça e a ferrugem não pode destruir. Tudo que os ladrões não podem roubar, o que pode ser acumulado nos céus, lugar. Mateus 6,20 fala assim, mas ajuntai para vós tesouros
nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e não roubam. Primeiro exemplo, Abraão deixou sua terra e também chegou a abrir mão do seu filho único, Isaque, para mostrar para Deus que o Senhor era mais valioso que os seus bens e está acima da sua família. Seu tesouro era sua fidelidade em Deus e tudo aquilo que ele tinha, ele confiava no Senhor. Quando pediram o filho dele, ele entregou. Lá no final eu vou falar sobre Isaque. Nós usamos muito Isaque como algo que é de valor para a gente. Isaque tinha um valor muito grande para Abraão. Porque Abraão tinha uma promessa de ser o pai daquela nação, o pai da fé. Mas para ele ser pai, ele tinha que ter um quê? Filho. Por isso, Agar tenta ajudar, e Deus falou, não vão ser esses filhos que vão herdar, vão ser os teus filhos. Segundo exemplo, Moisés deixou o Egito, onde era considerado filho da filha de Faraó. Mostrou que sua fé é mais importante que títulos e a sua reputação. Né? Moisés deixou o palácio para sofrer aquilo que ele tinha que sofrer como servo de Deus. Porque ele estava olhando um tesouro eterno. Então, muitas vezes, a dificuldade que nós temos é que na terra nós vamos ter dificuldades. Esse é um problema. O maior problema é achar que não existe algo maior do que as lutas que nós passamos aqui. É termos uma visão limitada, que a nossa vida se limita a 70, 80 anos aqui na terra. Se eu não tiver visão de reino, eu não vou investir no reino. Eu preciso que os meus olhos se abram. Por que muitas vezes, graças a Deus, essa igreja é uma igreja que serve com força. Mas por que muitas vezes as pessoas têm dificuldade no serviço? Porque elas não entendem que servir é visão de reino. No céu só entra servo. E para mim ser servo nos céus, eu tenho que ser servo onde? Aqui na terra. Eu quero ser servo no céu, mas aqui na terra eu quero ser marajá. Vai para o céu? Queridos, eu vou ser bem claro e bem transparente comigo e com vocês. No céu só entra discípulos semelhantes a Jesus Cristo. Nego que é todo esquisito, que toda hora dá chute, que quando é exortado pela palavra não respeita, não submete, dá trabalho. Me desculpe, mas no céu só entra discípulo. Se alguém apresentou a palavra para você, submeta. Nós estamos com o GI no segundo encontro. Glória a Deus, estão contentes? Mas a gente está apresentando a conta desde já. O reino dos céus tem uma cruz. E para carregar essa cruz tem que morrer. Senão não consegue ser discípulo de Jesus. Simples like that. Dá para você? Faz a conta. Por quê? Porque essa responsabilidade é nossa. Nós não podemos deixar de falar isso para você e eu também não posso deixar de falar isso para mim. Porque senão a gente cria uma igreja que quando você vai exortar, o cara fala assim, vai embora. Filho, você vai embora para onde? O teu caráter tem que ser transformado. A tua vida tem que ser trabalhada. Você tem que deixar ser transformado por Deus e pelo Espírito Santo e pelos irmãos. Sabe quem é a mão de Deus aqui na terra? Dá uma olhada para a pessoa que está do teu lado. É o ferro que está do teu lado. O ferro com ferro afia o rosto do irmão. Então fala assim, eu não vou desistir mais. Vamos começar de novo. Eu não vou desistir mais dos tratamentos. Os tratamentos vão me levar para o céu. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Talvez você chegue lá no céu só com um olho só com uma perna, pulando, alguém te levando, fala, o que foi isso? Os tratamentos lá na terra não foi fácil não, Jesus. Mas cheguei, glória a Deus. Estou aqui com um olho só para receber o corpo glorificado. Né? Então é isso que nós temos que entender. Nós não podemos criar uma igreja dodói. Tudo não está bom. Não pode ser dessa maneira. A igreja lá primitiva era uma igreja que sofria, era uma igreja que crescia aos pés do Senhor, porque entendia que tinha que ser uma igreja madura.
Nós queremos o avivamento, mas muitas vezes nós temos a maturidade para receber o avivamento? Sim ou não? Então é isso que nós temos que tratar aqui. Para nós sermos maduros, nós temos que passar por essas coisas. Em amor nós falamos isso. Porque não adianta dourar muito a pílula. Falar, não, a conquista, você já está aqui, já foi conquistado? Na conquista se fala poucos nãos. É muito sim na conquista. Mas dentro você fala, não está certo não. Mas você está conquistando, você tem que falar o quê? Sim. Mas uma vez que você fez a escritura do terreno, olha para a pessoa que está ao teu lado e vê se você fez a escritura dela já. Uma vez que você tem a escritura desse irmão nas tuas mãos, agora é hora de o quê? Consolidar, glória a Deus, cavar, até chegar na rocha. Faz bagunça, reforma, faz uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, mas tem que chegar até Jesus. Senão, se for construído antes, o vento derruba depois e dá mais trabalho ainda. É isso que nós estamos falando com o povo aí atrás, e eles estão animados, estão vindo. Eu falei, faz a conta, é o primeiro encontro. Dei um papel para eles e falei assim, faz a conta, vê se você quer pagar esse preço. Porque esse é o evangelho do reino de Deus. Onde tem que haver mudança de caráter, senão nós não vamos para o céu. Eu não vou para o céu e você não vai para o céu, se nós não formos transformados. E sermos a imagem e semelhança de Cristo. Eu falei que não era dinheiro que eu vim para falar aqui hoje de manhã. Né? Então, é uma palavra boa? É uma palavra necessária. Quando os filhos estão aprontando em casa, o que você faz com eles? Quanto tempo você aguenta a malcriação dos teus filhos na tua casa? Faz uma conta aí, quanto tempo? 1 semana, 2, 1 dia, 2 horas. A irmã falou que aguenta a malcriação do filho 2 horas. Eu gosto dessas conversas. Essas conversas são boas. Agora eu posso fazer uma outra pergunta para você? Quanto tempo nós temos que aguentar a malcriação dos filhos da igreja? A gente tem que tolerar a malcriação na igreja? Fala para a pessoa que está do teu lado. Ajuda aí, querido. Vamos aplicar essa palavra? Recebendo o reino de Deus como o maior tesouro. Mateus 6,33 fala assim, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Primeiro ponto, recebendo de Deus o Espírito Santo. Escreva aí, o Espírito Santo. João 14,26 fala assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isaías 11:2. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender é, sem Espírito Santo não existe igreja. Não existe igreja. A gente vai se tornar com o tempo um clube social. E eu não quero vir para cá levantar minhas mãos, adorar o Senhor sem a presença dEle. Não quero. Mas nós precisamos entender que existe um processo que nós precisamos fazer. O Espírito Santo, ele... Por quê? Porque a letra sem o Espírito, ela é morta. Se não houver o Espírito Santo nos acalentando o nosso coração e trazendo revelação da palavra de Deus, isso daqui vai se tornar doutrinas, simplesmente regras. E relacionar com Deus não tem nada a ver com regra, tem a ver com relacionamento. Você é um instrumento nas mãos do Senhor, nas mãos do Espírito Santo.
Quem que estava tocando violão aqui? O Rodriguinho hoje? O Rodriguinho trata esse violão. Antes de ir embora, ele bota ele ali. Fala, meu amigo violão. Ele passa um paninho ungido nele, nas cordas. Eu falei, Rodrigo, por que você passa isso? Porque suou, né? E tem que limpar as cordinhas. Porque é o instrumento dele. Quem é que toca o instrumento? Não é o Rodrigo? O violão é simplesmente... É a mesma coisa conosco. Você é um instrumento de Deus. Quem deve te tocar é o Espírito Santo. E se você estiver afinadinho, beleza. Antes de tocar o instrumento, tem que fazer o quê? Afinar ele, não tem? Então, quando você está afinado para o Espírito Santo te tocar, é uma beleza. Mas só que para ser afinado, tem que escutar o som do céu. Dó, ré, mi. Até ficar... Uma vez que o instrumento ficou afinadinho, aí ele fala assim, pode tocar agora, meu filho. Vou tocar em você. Deixa o Espírito Santo te afinar, irmão. Em todos os sentidos. Deixa ele fazer aquilo que ele tem que fazer. Se o dó está doendo, é a primeira nota só. Lá no sol você vai estar mais tranquilão. Mas uma vez que ele começar a te tocar, você fala, uau, valeu a pena. Então o Espírito Santo é essa pessoa. Ele tem que estar aqui. Ele tem que estar passeando no nosso meio. Porque é Ele que nos ensina, é Ele que nos convence, é Ele que nos orienta e é Ele que nos traz direção. Você tem que andar com essa pessoa que se chama Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai fazer de você um homem segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. Por isso, pede para o Espírito Santo te encher. Pede para o Espírito Santo tocar na sua vida. Segundo ponto, recebendo a chave do tesouro. Mateus 16, 17. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo a você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Verso 19, olha só. Eu darei a você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Quando Pedro recebe a revelação, que é a palavra rema, de quem é Jesus Cristo, Cristo entrega para Pedro as chaves do reino de Deus. O reino de Deus tem chaves. E quando Pedro ele tem a revelação de quem era Cristo, de quem é Cristo, ele recebeu autoridade para poder fazer essa obra. Essa é a autoridade que a igreja tem. Autoridade de ligar na terra e será ligado nos céus. Desligar na terra e desligar nos céus. O que é isso? A oração. Essa autoridade Deus deu à igreja. É nossa. Por que muitas vezes nós sofremos com isso? Porque nós não temos o entendimento. O inimigo não tem autoridade sobre tua vida, sobre teu filho, sobre teu casamento, sobre tuas finanças, sobre o que for. Desliga na terra, fala, diabo, tira as mãos agora, em nome de Jesus, e os céus vai respeitar, porque você é um homem ou uma mulher de Deus de autoridade. O evangelho do reino de Deus, a palavra de Deus é uma palavra de autoridade. Jesus, quando ele morreu, ele restaurou, ele trouxe de volta a autoridade que o diabo tinha tomado lá no Éden. Por isso que ele fala, agora eu tenho toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. E depois disso ele falou o quê? Vão e façam discípulos. Então, o fazer discípulo, você está debaixo de uma autoridade, de uma palavra de autoridade do Senhor Jesus. Esse negócio tem que dar certo, não tem como dar errado. É palavra de reino. Né? E por que nós sofremos? Porque muitas vezes nós não temos a chave correta. Se você tentar abrir a porta da tua casa na minha, vai funcionar? A chave está errada. 3.
praticando o temor de Deus, recebendo o tesouro da sabedoria. Provérbios 9:10 fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo e entendimento. É entendimento. Isaías 33:6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Olha só o que a palavra está falando aqui. Qual que é a chave desse tesouro? O temor do Senhor. Atos 2:43, vocês não têm esse versículo, anote aí. Todos estavam cheios de quê? De temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Era uma igreja que tinha temor. E por causa disso tinha o quê? Maravilha. É uma igreja que tinha temor e por causa disso tinha maravilha. A palavra de Deus fala assim, guarda teu pé quando você entra na casa do Senhor. Ou a gente leva isso para um extremo ou para o outro. Ou nós tornamos isso um negócio que parece um negócio muito radical, achando que esse lugar aqui é um lugar santo. Esse lugar é um lugar santo porque você está aqui. Senão é só paredes. Na segunda-feira só tem paredes aqui. Ou a gente acha que a igreja é qualquer coisa, que eu posso me comportar, eu posso agir de qualquer maneira. O temor do Senhor, ele é o princípio. A sabedoria vem depois de temer a Deus. Porque o temor do Senhor vai fazer eu tratar bem o meu irmão. O temor do Senhor vai fazer eu não mentir quando eu poderia mentir. O temor do Senhor vai me fazer tratar bem o meu irmão o tempo todo. Isso vai me fazer uma pessoa sábia. Sabe o que faz a mulher ser sábia? O que faz a mulher ser sábia? E submeter ao propósito de Deus? O temor ao Senhor. Porque se ela não temer o Senhor, ela não vai submeter e vai desrespeitar o marido dentro de casa. Ao contrário, o que vai fazer o marido amar a esposa? É o temor do Senhor. Caso contrário, o cara parece um dinossauro dentro de casa. O temor do Senhor, ele equaliza as minhas atitudes. Eu posso fazer, mas existe um padrão. E por temor a Deus, porque eu quero agradar a Deus, eu faço o quê? Eu adequo essa situação. Amém? 4. E a gente vai estar encerrando. Recebendo o reino como o maior tesouro. O céu é um lugar maravilhoso, porque Deus governa e todos se submetem ao governo de Deus. O céu só é maravilhoso porque existe um rei e todos se submetem a esse governo. Esse reino, ele é inegociável. Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Entregar tudo é uma condição para receber o reino de Deus. Entregar tudo é o mesmo que se render e passar a confiar inteiramente. Fala, entregar tudo é uma condição para receber o reino de Deus. 2. Inigualável. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, aquilo que Deus tem preparado para você, a mente não consegue conceber, o coração não consegue entender, e nós não conseguimos imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. A Poli estava falando assim, imagina o dia que você chegar diante de Deus. Né? Que Ele vai te receber falando assim, vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino que está preparado a vocês desde a fundação do mundo. Imagina esse dia. Né? Nada se compara a isso daí. Nada. O apóstolo Paulo fala
que não há luta, não há dificuldade, não há tribulação, não há nudez, não há fome, nada pode me separar desse amor. O que é que o apóstolo Paulo viu? O apóstolo Paulo foi um cara que sofreu muito nessa terra. O que faz ele falar essas coisas? Porque ele viu alguma coisa. Imerecido. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom? Não por obras, para que ninguém se glorie. Aplicação prática. O pessoal do louvor pode vir para cá, a gente está encerrando. João 21, verso 5 fala assim: ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se no mar. Verso 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. E nesse momento, eles reconheceram que era Jesus. Eles tinham abandonado Jesus. Jesus foi crucificado. E Pedro voltou a pescar e juntamente com ele alguns discípulos. E eles voltaram a fazer o quê? Voltaram a pescar. E não pegaram nada a noite inteira. Pela manhã, Jesus chega e fala assim, vocês têm alguma coisa? E eles falaram, a gente não pegou nada a noite inteira. Nós trabalhamos a noite inteira e não conseguimos pegar nada. Aí Jesus fala para ele assim, lança a rede do lado direito aí. E houve uma grande pesca. Agora, esse é o ponto que eu quero trazer para a gente aplicar essa palavra. Os discípulos que estavam com o barco vazio, agora o barco estava como? Cheio de peixe. E Jesus estava onde? Na praia. Eles tinham uma escolha para fazer. Ou eles porque agora eles prosperaram. Sim ou não? Eles tinham que fazer uma escolha. Ou eles ficavam no barco cheio de peixe, ou eles tomavam a decisão de abandonar esse barco e seguir o mestre. É disso que nós estamos falando. Por quê? 2 Coríntios 4:7 fala assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não esse poder que foi executada, essa grande pescaria, veio de quem? De Deus. Quem tem o tesouro voltado às coisas dos céus, consegue entender isso daí. Nada substitui a presença de Deus. Nada. Nada. Mais do que acumular tesouros, é se transformar num tesouro de Deus. Deus quer fazer de você um tesouro dele aqui na terra. Ele quer te dar riquezas, tanto materiais, como espirituais, como emocionais. Ele quer fazer de você um tesouro, colocar dentro de você a essência de Deus. Quando chegamos nesse lugar, passamos a ser os olhos de Deus, o seu bom tesouro. Malaquias 3,17 fala assim, no dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão dos seus. Então agora você vai, toda vez que você dobrar o teu joelho para orar, você vai ter uma convicção. Você vai falar assim, Deus, o Senhor já me transformou no teu tesouro. Então quem está aqui é o teu tesourinho, que está buscando a tua presença, que está buscando ser mais parecido de ti.
contigo. Me enriquece com tua presença. O que te faz grande, sabe o que te faz grande? São pequenas coisas. A posição mais alta que o homem pode estar aqui na terra é uma posição simples, de joelhos, de humildade, reconhecendo que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Isso me faz ter um coração onde eu volte as minhas expectativas para as coisas do Senhor. Deus te ama. Não foi você que escolheu a Deus. Deus, Ele te escolheu. E Ele quer fazer de você um bom tesouro. Eu falei sobre Isaac, não falei? Vou puxar ele de volta agora para a gente concluir essa palavra. Abraão, depois de algum tempo ele teve Isaac como filho. E Deus pergunta para que Abraão sacrificasse Isaac. E Abraão obedeceu. Estava a caminho. Depois de 3 dias andando, Deus mostrou para ele: esse é o monte. Subiram. Abraão e Isaac somente. Isaac com a lenha, o pai com o cutelo. Isaac faz uma pergunta: pai, aqui está a lenha e aqui está o cutelo. Falta uma coisa. Cadê o cordeiro? Abraão responde: Jeová Jireh, Deus proverá para si um cordeiro. Isaac não era mais um menino. Alguns historiadores falam que Isaac estava na adolescência dele. Quando chegou lá em cima, Abraão fez o quê? Um altar. E a palavra de Deus fala que Isaac estava amarrado no altar. Abraão estava pronto para sacrificar Isaac. E Deus fala: pode parar. Agora eu vejo que você é um homem obediente. Você consegue amarrar um menino, um adolescente no altar, se ele não deixar, ou se ele não se prontificar a deitar naquele lugar? A gente fala muito sobre a atitude de Abraão, não fala? Mas Deus me chamou a atenção sobre a atitude de Isaac. Isaac era um homem, gente. Se ele não quisesse, se ele quisesse relutar, Abraão não conseguiria amarrar ele naquele altar. Conseguiria? Mas Isaac falou que é para deitar no altar. Eu deito no altar. Papai falou com você, papai, que é para mim deitar no altar? É, filho. Eu deito, papai. Eu vou deitar nesse altar. Deus não queria matar Isaac, mas também não queria que Isaac matasse Abraão. Da descendência de Isaac, Jacó. Nasce Jacó, que se transforma em Israel. De Jacó, as 12 tribos de Israel e a tribo de Judá, e vem a descendência de Davi. E dessa raiz, o leão da tribo de Judá. Deus nunca quis matar a Isaac. Deus quis confiar o reino a Isaac. Deus quer confiar o reino nas tuas mãos. Mas para isso, talvez você tenha que deitar nesse altar hoje, voluntariamente, para entregar a Deus aquilo que lhe pertence, que é a sua vida. A tua vida pertence a Deus.